Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Está no ar o programa Em Pauta e hoje vamos falar sobre obesidade, uma doença que já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia do século. Segundo dados do IBGE, 40% da população brasileira está acima do peso e dos mais de 65 milhões de brasileiros, 10 já são considerados obesos. Pessoas que, consequentemente, têm maiores chances de terem doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, entre outras. Mas como emagrecer com saúde? Como não fazer parte dessa estatística? Para tirar essas e outras dúvidas, eu recebo aqui no estúdio o médico endocrinologista Dr. Joel Rogério Heitor Filho, a nutricionista Reila Satel e a jornalista Adriana Souza. Ela que passou por vários processos até conseguir o peso ideal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Adriana, como é que foi essa história? Você decidiu emagrecer? Com que idade? Por que você resolveu mudar de vida? Tá. Eu fui uma criança obesa, uma adolescente obesa e convivi com obesidade até os 27 anos. E quando eu falo obesidade, eu estou falando mais de 100 quilos, né? Embora eu seja alta, isso é preocupante. Aos 27 anos, por uma questão de saúde, um problema hormonal sério, eu tomei a decisão de emagrecer. E como na época eu estava muito gorda, eu decidi ir para um spa. Fiquei um mês num spa, foi um processo inicial de emagrecimento. Depois eu perdi cerca de 20 quilos sozinha, né? Então no primeiro processo eu perdi 30 quilos e fiquei bem. Mudei meus hábitos, passei a fazer mais atividades físicas, enfim, eu atingi o que eu considerava legal, né? Nunca vou ser magrinha, assim, né? Uma Gisele Bündchen da vida, mas eu passei a me cuidar de uma maneira diferente e consegui manter isso por mais de 10 anos. E recentemente, há uns 3 ou 4, eu voltei a engordar até chegar à barreira dos 80 quilos de novo. Aí eu falei, não dá, eu preciso mais uma vez fazer um processo bacana, um processo de emagrecimento com saúde. E aí eu procurei novamente, né, a ajuda de uma nutricionista. Eu já fazia acompanhamento com endócrino, porque eu tenho hipotiroidismo. E nesse processo que vem de 3 meses para cá, eu já perdi 8 quilos, não passo fome, não me privo de nada. Está sendo um processo muito legal. A minha alimentação nunca esteve tão boa como está agora, e o preparo físico também é outra coisa. Então são 2 processos, né, e nos 2 eu tive um resultado muito bacana. Hoje eu quase não estou mais com sobrepeso, falta um pouquinho ainda para chegar lá. E o que mudou na sua vida? Como é que você se sente hoje em relação a essa época? Olha, quando eu penso assim no principal ganho que eu tive nesse processo todo, foi realmente ter uma vida com mais saúde. Né, eu sempre comento com as pessoas que me conhecem que eu quero viver até os 100. Né, então a minha saúde hoje, ela me permite viver com qualidade. Eu não adoeço, eu tenho uma disposição muito grande para as coisas, assim, estou sempre com pique, faço ginástica todos os dias, sou muito disciplinada, né, a disciplina ajuda bastante quem quer perder peso. Então, acho que o ganho principal não foi nem o estético. É óbvio que o estético conta, a nossa sociedade é uma sociedade que valoriza a beleza, né? Então o estético é importante, mas a saúde, o que eu ganhei em termos de saúde e qualidade de vida não tem preço. Doutora, Adriana é um caso, né, um exemplo bem sucedido, que deu certo, mas algumas pessoas tentam e não conseguem emagrecer. Existe um método ideal para cada tipo de pessoa ou não? A Adriana foi um sucesso assim, exemplar, né? O paciente que consegue perder essa quantidade de peso que ela conseguiu é um sucesso muito grande. Do ponto de vista metabólico, quando as pessoas reduzem 10 a 15% do peso atual delas, já tem um benefício metabólico muito grande. O que eu quero dizer com isso, benefício metabólico? Ela já reduz as chances de ter diabetes, de ficar hipertensa, de ter colesterol alto, de ter as complicações, as doenças que advêm da obesidade. Isso, que ela citou, é muito importante também, que você melhora a sua autoestima, melhora a disposição, melhora o sono, e isso tudo é muito importante na vida de um indivíduo. Agora, não existe uma fórmula mágica. Cada caso é um caso, né? A pessoa precisa entender qual é o objetivo dela, o que ela quer para ela. Ela quer saúde, quer bem-estar, quer viver bem, quer evitar as consequências da obesidade? Sim, ela tem que estar disposta a isso, né? Ela tem que reeducar a sua alimentação, aprender, o foco preciso perder peso. Então nós temos que montar um programa alimentar e um exercício físico para perder peso, depois para manter esse peso. Porque é muito fácil, a pessoa ela baixa 9 quilos, 10 quilos, melhora, e quando vê, com o passar do tempo, vai relaxando, e vai ganhando peso lentamente de novo. Quando percebe,
já está com uns 10, 15 ou até mais do que ela tinha perdido antes. Alimentação saudável deve ser um hábito, não é mesmo? Sem dúvida. A melhor dieta, eu costumo dizer, né, entre aspas, é aquela que você consegue seguir para sempre. Então, o que é isso? É mudar mesmo, é sair daquela zona de conforto que a pessoa vive, mudar os seus hábitos alimentares, foi o que ela buscou, né, foi o que ela procurou através de profissionais, né, e foi assim, de grande valia o que ela fez, porque ela pensou em primeiro lugar o quê? Uma coisa importante, na saúde. E quando se pensa na saúde, automaticamente a estética vem. Né? É uma consequência. Então, a sociedade realmente cobra muito, mas quem tem que se cobrar é você mesmo. Poxa, como está a minha saúde? Eu estou dormindo bem, eu estou vivendo bem? Como está meu intestino? Como que está o meu organismo? Esses alimentos que eu estou consumindo está fazendo bem para mim? Porque uma coisa, o alimento é ser funcional. Outra coisa é aquele alimento funcionar para o seu organismo. Né? Então, saber comer na hora certa, saber fazer as escolhas, a forma que ela falou, hoje eu como o que eu quero, não passo vontade. Então, você pode sim ir a uma festa e não se privar, saber comer, ter as suas exceções na semana, as quantidades de exceções. Então, tudo isso é importante, né? Então, aquele intervalo de 2 a 4 horas, né? Comer nos intervalos, né? De até 2 a 4 horas, isso é importante para o metabolismo se manter, né, para você estar sempre colocando alimento no seu organismo, cuidado com a quantidade, né, desses alimentos, mas não colocar as calorias em primeiro lugar, porque a nutrição moderna ela preocupa com o nutriente do alimento, com o que tem ali dentro, e não tanto com as calorias. Certo. No caso inverso, né, para quem quer engordar, também é a mesma coisa, né, tem que ter uma alimentação saudável. Isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou comer bastante gordura saturada, né? Ela pode ficar doente e não conseguir atingir o objetivo. Né? Isso. São alimentos inflamatórios, são alimentos irritantes, né? Que vai fazer a pessoa ganhar a gordura, mas é a massa gorda. Não é a massa magra que hoje a gente precisa, né? Então, ela não vai ganhar massa magra, que é a proteína, ela vai ganhar gordura. E essa gordura em excesso, ela não é beneficente para o nosso organismo. Então, para quem quer ganhar massa magra, tem que ganhar peso, né? Tem que comer a cada 2 horas, aí tem que respeitar a individualidade, fazer a musculação, comer a quantidade de proteína certa para poder dar esse certo restauração da massa magra, recuperação, ganho de massa. Aí seria um caso a avaliar mesmo. E é importante dizer também que não só aumentar o peso de forma geral é maléfico. Quando você ganha peso, a gordura maléfica é a gordura da cintura. A gente chama de gordura visceral. Isso. Ou gordura intraabdominal, que é a gordura que causa resistência à ação da insulina, que aumenta a chance de ter diabetes, que aumenta a chance de ter doenças como infarto, derrame. Então, muitas vezes a pessoa ganha gordura, mas ganha muito quadril, coxa e bumbum, que é uma gordura metabolicamente boa. Ela pode não ser esteticamente muito boa, pessoal, eu estou incomodado com isso. Mas a gordura maléfica do ponto de vista metabólico é a gordura intraabdominal, é a gordura da barriga, que está presente mais frequentemente nos homens, mas que também acomete as mulheres. Mais frequente até nas mulheres que entram na menopausa e que não fazem reposição do hormônio feminino na menopausa. E o exemplo clássico, né, doutor, é aquele falso magro. Todo magrinho, mas a barriguinha está ali. Exatamente. Você vai aferir a circunferência. Que é a gordura, exatamente. Aí você mede a cintura abdominal. A cintura nós temos uma medida adequada para homens e para mulheres. Acima desses valores, aumenta o risco de ter essas doenças como consequência da obesidade. Doutor, o senhor falou na questão da idade, né? Isso é uma das preocupações que eu tenho agora, né? Eu resolvi fazer esse processo agora por conta de estar envelhecendo. Conforme a gente envelhece, é mais difícil reeducar, perder peso ou dar no mesmo? Assim. Essa questão a gente vê muito no consultório. É muito frequente as pessoas nos perguntam, né? Meu metabolismo é lento, eu não consigo perder peso. Não existe metabolismo lento. A única coisa que aumenta o metabolismo realmente é a atividade física. Fala assim, existe algum medicamento que faça você acelerar o metabolismo? Não existe hoje ainda. Medicamento sério com pesquisa não existe. Existem alguns achismos aí na sociedade que são muito frequentes. Você precisa adequar a sua alimentação ao seu gasto calórico. Ao longo do tempo, a tendência é que o seu metabolismo vá reduzindo com a idade, tanto homens quanto mulheres. Então você tem que se readequar. O meu objetivo é baixar peso. Então você tem que alimentar menos do que você gasta, para você ter benefício na perda de peso. Não, eu quero manter o peso. É você comer em torno do que você gasta. Isso muda ao longo da vida. Você tem que readequar a sua alimentação a isso.
Agora existem alguns alimentos que são termogênicos, né? Que aumenta a nossa termogênese mesmo, que esquenta o nosso corpo, e assim eles são chamados meio que acelerador, né? Que é gengibre, que é kiwi, laranja, canela. Então tudo que você puder colocar, açafrão, que é a cúrcuma, que você puder colocar, raspar um gengibre, colocar num suco, colocar na sopa, a canela em cima do iogurte, em cima da salada de fruta, todos eles ajudam um pouco também, além de ser assim muito antioxidante, anti-inflamatórios, ele ajuda um pouco nesse processo. Bom, obrigada. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Continue com a gente. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais, os carros serão todos elétricos, cachorros não terão mais pulgas, você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e é ano de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre obesidade. E se você quer tirar suas dúvidas sobre o tema, continue nos acompanhando aqui pela TV Universitária. Bom, como a gente estava falando, né, a educação, a boa educação alimentar tem que ser um hábito, né? Um problema que a gente tem hoje é a obesidade infantil. Como fazer, né, para educar, para ensinar essas crianças a comerem bem? É importante mudar os hábitos dos pais, né? Que geralmente as crianças estão com os pais ou com os avós, a família inteira. Precisa mudar. Não adianta, a criança quando é muito nova não tem consciência do que pode, o que não pode. Ou muitas vezes ela até começa a ter uma consciência, mas ela não quer, os amigos fazem, ela também come errado, e leva o lanche para a escola errado, e ela também está naquele ambiente, ela acaba sendo envolvida. Então é importante a família mudar os hábitos, né? Começa pelos pais, e os pais educarem os filhos não a fazer dietas radicais, né? A ter um equilíbrio, um balanço energético diário, bem orientado. Não precisa ser radical também, né? Dietas radicais não funcionam, isso nunca deve ser divulgado, nunca deve ser feito, porque quem faz dieta radical ou quem faz uma mudança radical na vida, isso vai ser por um período curto de tempo. Nós temos que entender que as pessoas precisam mudar os seus hábitos de vida. Não é para um momento, para um mês, para 15 dias, para 2 meses. É para uma vida inteira. Para ganhar benefício com isso ao longo da vida. Para evitar várias doenças, como eu já disse, e para evitar, inclusive, doenças malignas. O câncer é mais comum, mais frequente no obeso do que no paciente magro. As pessoas esquecem disso, né? Geralmente, isso aparece depois de 50, 60 anos de idade. Câncer de intestino, câncer de bexiga, estômago. Isso também é uma das consequências da obesidade, da alimentação errada ao longo da vida, que começa na infância. É uma das formas que a gente tem para evitar, né? Sem dúvida. O que é uma alimentação balanceada? O que é o ideal? Bom, o ideal é que a pessoa faça de 5 a 7 refeições ao dia, vai depender de cada um, né? E que coma os alimentos, por exemplo, proteína, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, nas 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, que dá para consumir todos os alimentos da pirâmide alimentar. Um café da manhã que coma pão integral, começa com uma fruta, nesse pão pode colocar um queijo, mas que seja mais magro, né? Um cafezinho preto, ou substituir para um chá. Então depende do que a pessoa gosta. De manhã dá para comer bastante, dá para variar bem os alimentos, né? Importante é nunca sair de casa sem tomar café da manhã. É a principal refeição, você dormiu, você está a noite toda em jejum, acorda com uma baixa taxa de açúcar no sangue, com hipoglicemia, então você precisa de colocar alimentos naquele momento, justamente para lidar com o dia a dia. O café da manhã é importante porque você não chega ao almoço com aquela fome, né? Com tanta fome, evita que você fique aquele espaço enorme sem comer, e nos intervalos das refeições fazer aqueles pequenos lanches também, uma fruta, um iogurte, sempre carregar o lanche, beber água a cada 2 horas, 1 hora, um copo de água. A água é o melhor hidratante que a gente tem, né? Hidrata a pele, é responsável por várias funções do nosso organismo, né? E é bom para o intestino. Em cada refeição tentar colocar sempre alimentos com fibra, pão integral, arroz, se for o caso, integral, né? Carregar as barras, né? Que hoje tem bastante barras no mercado, caso não dê certo de carregar uma fruta.
Então, se procurar alimentos mais saudáveis dentro das opções que nós temos. Porque a gente vê que a tecnologia alimentícia avançou muito, as propagandas estão aí, quando a gente se fala de criança e obesidade infantil, é muito preocupante, porque a gente vive numa sociedade, então não tem como restringir as crianças de não comer X alimento, tem que consumir sim, só que tem que saber o momento certo. Então, se são os pais que são os responsáveis pelo paladar da criança, que se pega nos primeiros anos de vida, então os pais que têm que ter a consciência deles primeiro mudarem. Então não tem como um pai ter um refrigerante em casa e falar, olha, eu vou tomar o refrigerante e você vai tomar o suco ou a água. Não, todo mundo é o suco e a água, refrigerante não. Então criança só toma e come alimentos industrializados com excesso de sódio se os pais oferecem. E também outra coisa, não terceirizar a educação, passar para os avós, passar para a babá, passar para a escola. Então cada um tem que ter o seu papel na sociedade, de ajudar ali o filho que você pôs no mundo. Deus te deu para criar, então crie mesmo e dê saúde e educação para o filho, porque é o bem que a gente pode deixar. Você ensinar o seu filho a ter saúde através de alimentação e exercícios e a ter uma boa educação. Disso que a Reila falou também, uma coisa que me chama muita atenção é a questão do planejamento, né? Porque você tem opções diversas para comprar seus alimentos, mas a gente está muito viciado nos tempos modernos com as facilidades. Né? Então, por conta da vida corrida, trabalho, exatamente. Todo mundo quer o que é mais fácil, mais acessível. É muito mais fácil você ir para um hipermercado e lá você achar tudo o que você precisa e fazer suas compras pela praticidade. Eu adotei, nesse segundo processo de emagrecimento, a maior parte das minhas compras de alimento eu faço em feira, onde eu acho alimento fresco, eu planejo, eu pego a dieta, vou lá, o que eu preciso comprar? 3 maçãs, 4 isso, folha e etc. Parei de comprar em grandes hipermercados e adotei os mercados da esquina, o açougue, onde eu compro a porção que eu vou comer, na medida que eu vou consumir. Então, acho que a educação alimentar, ela passa também por uma educação para o consumo. Porque quando eles falam, né, sobre a questão da criança, hoje existe uma sedução muito grande do consumo. Né? Então, a gente tem também que mudar os hábitos, não só na mesa, mas a mesa começa muito antes. Ela começa nas nossas decisões de consumo. E eu sinto que esse hábito de fazer feira, de ir ao açougue ou ao lugar onde eu vou achar aquilo na quantidade que eu preciso, tem sido muito mais vantajoso que fazer rapidamente. Gasta tempo? Gasta. Né? É um investimento de tempo que você tem ali, mas que você colhe resultados dele. Mas eu costumo dizer, desculpa, eu costumo dizer justamente isso, investir na saúde, né? A gente investe em tantas coisas erradas, muitas vezes você tira o foco das coisas mais importantes e nós temos um bem mais importante que Deus deu pra gente, que é a saúde, a vida, né? Então nós temos que ter foco e ter disciplina, que se você disse é muito importante, disciplina é tudo. Você tem que ter disciplina para o que você quer para você e pensar no futuro. As pessoas pensam muito no hoje, né? Esquecem que vão viver 20, 40, 60, 80 anos e vão colher as consequências lá na frente, né? E para você ver, a expectativa de vida aumentou, mas como nós vamos chegar lá? Eu quero chegar com qualidade de vida, eu quero ter saúde, eu quero ter longevidade, né? Hoje a gente vê, né? Há muitas doenças que os casos estão aumentando, como câncer, mas ninguém pensa nisso hoje. Por exemplo, os jovens de hoje não estão preocupados com a velhice, né? É um problema. Sem dúvida. Adriana, como é que foi para mudar? Assim, você sofreu muito para fazer essa mudança de hábitos alimentares, para passar a fazer exercício? Foi gradativo? Como é que foi? Olha, no primeiro processo de emagrecimento foi mais difícil que agora. Acho que o primeiro processo, né, pesava mais de 100 quilos, então a restrição foi maior. O spa é uma experiência muito positiva e muito negativa ao mesmo tempo. E deve ser muito difícil, né? Você está acostumada a comer daquele tanto, de repente muda totalmente. O spa, eu posso falar um pouquinho, sem querer fazer uma propaganda, eu trabalho no spa, sou médico do spa aqui em Uberlândia. O spa é uma coisa assim, imediatista, né? Ou então primeiro você quer mudar o seu estilo. Primeiro empurrão, primeiro start, né? É o pontapé inicial para você tentar mudar. O spa você monta uns cardápios de 600 quilocalorias dia, 800 por dia, que é uma coisa um pouco agressiva, mas que muitas vezes, para aquela pessoa, vai dar um impulso inicial para ela mudar os hábitos lá fora.
Quando ela voltar para a rotina de vida dela, o dia a dia, o trabalho, as funções normais no dia a dia, né? Então, o spa é uma coisa interessante, não para todo mundo, para aqueles casos que precisam realmente mudar, de ter aquele impulso inicial. É uma coisa interessante, sim. Que talvez sozinha em casa a pessoa não consiga, né, fazer essa mudança tão drástica. É importante, quando sair de casa, a família está esperando de uma forma saudável, né? Porque a pessoa chega toda empolgadona e chega lá um bolo para comemorar, né? Então, a família tem que estar bem consciente a hora que vai receber essa pessoa que está chegando do spa, então a família inteira tem que ir. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que eu digo que o spa é uma experiência boa e uma experiência difícil, porque lá você muda radicalmente. Você fica 30 dias ali. O meu maior medo, quando eu saí do spa, era como vai ser o mundo lá fora, né? Eu vou conseguir me controlar? Então essa, no primeiro momento, foi a minha maior dificuldade, porque a atividade física era algo que eu fazia. Nesse segundo processo agora, a maior dificuldade tem sido a social. Por quê? Né? As pessoas te convidam para sair hoje sempre envolve alimento. Né? Então você tem que fazer as escolhas certas, nem sempre você consegue, né? Você vai sair para jantar, o jantar sempre envolve uma sobremesa, uma bebida alcoólica, né? Você vai para uma festa junina, por exemplo, agora que nós estamos na época das festas juninas, como é difícil resistir à pamonha. Leva uma amiga, racha a pamonha. Que assim, tem sido os desafios, pelo menos no meu caso, eles foram muito mais de ordem social mesmo, né? Como não parecer um ET, como não parecer uma pessoa que tem uma alimentação totalmente diferente, como ser chata, não vou sair não porque eu não posso comer. Né? Então a parte física e a parte de mudança de hábitos, eu acho que eu me adaptei muito facilmente. Mas a parte social, eu vejo que ela ainda é um desafio forte. Mas essa é uma queixa muito grande em consultório. Da parte social, né, como me comportar diante das delícias que são servidas na sociedade, e da parte do jantar. E aí eu chego em casa cansada à noite e agora, né? Então, assim, a queixa maior em consultório que eu tenho é essa, a vida social e o jantar. Porque o resto parece, né, teoricamente, que é mais fácil de ser administrável. Né? Então, é uma queixa maior. Ok, obrigada. Vamos novamente para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Precisam de ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar, senhor? Não precisa. Ei, querem ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar? Sim. Não fuja dos problemas de ereção. Procure um urologista e fique bem de novo. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Em Pauta, que hoje traz como tema a obesidade. Doutor, por que se alimentar bem? Quais os benefícios, né, de uma vida saudável em qualquer idade, mesmo para as pessoas que não estão acima do peso? São inúmeros os benefícios, né? Se a gente for enumerar aqui, nós vamos passar o dia inteiro falando dos benefícios de uma alimentação bem equilibrada, bem balanceada. Em suma, mudar o estilo de vida. Né? As pessoas têm que entender que se está acima do peso, alguma coisa de errado está fazendo. Não tem essa de falar assim, não, eu estou acima do peso, meu metabolismo é lento, eu não como errado, eu não como muito. Quer dizer, as pessoas estão querendo esconder alguma coisa do médico ou da nutricionista. Não precisa disso. Né? Nós estamos lá para ajudar os pacientes a mudar o seu estilo de vida, né? A mudar os seus hábitos alimentares, a começar a fazer atividade física regularmente, pelo menos umas 4 vezes por semana, já ajuda bastante. E ter uma rotina, mudar a sua rotina de vida, para ter benefícios lá na frente. E é importante ressaltar também que a obesidade é uma doença geneticamente já bem definida. Nós todos já conhecemos várias pessoas que alimentam errado durante vários anos e não ganham peso, que ela não tem uma carga genética adequada para aumento de peso. Muitas vezes ela tem uma carga genética para aumentar o colesterol, para aumentar o ácido úrico, para ter outras consequências da alimentação errada. Mas a obesidade é sim uma genética, é uma doença bem definida já geneticamente. Então, quem está ganhando peso, ele tem uma carga genética bem definida para esse ganho de peso ao longo da vida. Existem alguns fatores que prejudicam bastante, né? Alguns tipos de alimento, bebida alcoólica. O que é necessário a pessoa evitar?
Bom, evitar os alimentos, excesso de alimentos industrializados, né? Bolachas recheadas, açúcar, gordura, fritura, todos esses alimentos que são os alimentos que fazem realmente mal para a saúde. Agora, o interessante, completando, é prestar atenção nas histórias, né? A história da Adriana é uma história a ser copiada, é um exemplo, é uma história a ser seguida. Agora, se a história do meu pai, do seu pai, é uma história que tem diabetes, que tem hipertensão, para que eu quero ser diabética? Eu não preciso de repetir a história dele. Deixa eu fazer minha própria história. Né? Então, vamos alimentar bem, vamos pegar as histórias de pessoas que realmente podem nos dar bons exemplos, porque ele chegou a ter isto. Então, é falta de alimentação adequada, falta de exercício, deixa eu mudar. Certo. Adriana, o que você falaria para as pessoas que talvez ainda estão precisando desse pontapé inicial, ainda estão pensando em mudar de hábito, mudar de vida, o que você falaria para elas? Olha, não é fazendo propaganda da profissão dos dois, mas eu acredito que eu só consegui porque eu procurei ajuda. A minha família é uma família de obesos e a obesidade sempre foi vista como uma coisa normal, não dá para mudar. Mas dá para mudar, só que a ajuda é fundamental. Então, no meu caso, eu procurei inicialmente um spa e até hoje eu faço acompanhamento com endocrinologista e com nutricionista. A ajuda, ela é fundamental. Talvez até eu também faço o acompanhamento terapêutico, né? O acompanhamento emocional é muito importante também. Então, eu acho que não tentar emagrecer sozinho, mudar seu estilo de vida completamente sozinho, não cair na armadilha da dieta suicida, da dieta, eu vou ficar comendo sopa um mês inteiro ou eu vou fazer 10 horas de academia. Né? Eu acho que a gente tem que buscar o apoio, porque o profissional que estudou para aquilo, que se graduou, que se dedica a pesquisar aquele assunto, é a melhor pessoa para orientar a gente nesse caminho novo que a gente quer fazer. A palavra é equilíbrio, né? Equilíbrio, com certeza. Bom, obrigada a todos pela presença. Obrigado. Eu agradeço. Obrigada. Nosso programa fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com outros temas a serem discutidos. E se você tem alguma sugestão para o próximo Em Pauta, basta entrar em contato com a nossa produção através do telefone 3239-4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.